Fala aí, pessoal, beleza? Vamos voltar aqui à nossa série, né, de análises diárias, análise do mercado. Essa análise, teoricamente, eu vou tentar upar ela todos os dias, né, no mesmo horário, após a sessão de Nova York, principalmente após a sessão de Nova York da manhã, que é a sessão que eu opero, tá? Mostrar os possíveis movimentos que o mercado, possíveis movimentos não, as possíveis entradas que o mercado deu para a gente durante a sessão de Nova York, tá? Algumas coisas a gente pode também falar sobre a sessão de Londres, que elas é mais um mecanismo que eu utilizo para ter as tomadas de decisões, tá? Mas teoricamente nós vamos focar mesmo na sessão de Nova York nessas análises, tá bom? Principalmente a sessão de Nova York na sessão da manhã, tá? Claro que uma vez ou outra eu não tenho um engessamento, vamos falar assim, do meu operacional que eu só posso operar a sessão de Nova York. Não, mas pela minha rotina, pela minha vida, a sessão de Nova York para mim é melhor, é a melhor, tá? Para mim é a melhor para se operar. Determinadas situações eu posso até operar a sessão de Nova York na parte da tarde ou até a sessão de Londres. Mas eu não vou ficar acordando 3, 4 horas da manhã para operar uma sessão se eu posso operar a sessão de Nova York, né? A partir das 8 horas da manhã ali, que é aonde eu começo a operar, tá bom? Vamos para os gráficos agora para ver como que foi a movimentação durante o dia, tá? Galera, vou mostrar um pouquinho para vocês, fazer um overview, né? Para vocês se situarem de como que eu estou operando, tá? E como eu falei para vocês, o mercado que eu estou operando basicamente é o mercado de Forex, mercado internacional, né, de pares de moeda, porém também tem os CFDs, tá, que são os Contract for Difference, tá vendo meu inglês, né? Que seria os CFDs dos índices, principalmente os índices americanos, que eu olho, o Nasdaq e o S&P, mas também tem HK50, DAX, vários outros índices que você pode ver. É infinito vamos falar assim, o mercado de Forex, tá? Mas basicamente, a minha watchlist se resume a isso aqui, ó. Os Majors, ok, Majors A e Majors B, tá? Majors A que seria os principais que eu vou olhar durante a sessão, é o AUD, o Euro e o GBP, tá? Principalmente o Euro e o GBP, que eu olho mais, com mais afinco. Os Majors B, CRNZD, o SDK, o SDJPY, o SDCHF, são também pares com excelentes movimentos, excelente volatilidade, excelente liquidez. Porém, para mim, os principais aqui seriam esses três, tá? Durante os backtests e as minhas execuções aqui eu prefiro, tá? Os índices que eu estou olhando, Nasdaq e S&P, o DXY, o índice dolarizado, né? Vamos falar assim, o índice do dólar. Eu olho só para ter algumas componentes, mas não faz parte exclusivamente e obrigatoriamente do meu operacional. Tá? E os metais aqui, o único metal que eu olho é o Shao, que é o ouro, tá? O Gold. Beleza, galera? Vamos começar aqui. Esses que estão ticados é onde eu tive oportunidades durante o dia, tá bom? Esses que estão flagueados, né? Flagueados com essa bandeirinha, essa flag azul aqui. Tá? Só para não ficar procurando tudo aqui. Eu estou aqui nesses 4 que são as reais oportunidades que me deram. O que eu vi também pode ter dado em outros ativos, porém, são os ativos que eu mais considero são esses 3 aqui, os índices e o ouro. Tá? Durante essa sessão de Nova York. Então vamos começar pelo euro. Nesse layout que eu utilizo aqui, Zanon Macro, tá? Seria a visão macro que eu tenho no meu segundo monitor, que seria o meu notebook, tá bom? Eu deixo aqui um gráfico de 1 hora, eu vou passar passo a passo aqui, vou mostrar exatamente o que eu analiso, tá? O que eu vejo, né? Durante o pregão, na visão macro, e depois eu vou para o micro executar. Eu tenho aqui o gráfico de 1 hora do euro e o gráfico de 15 minutos. Eu faço as marcações das regiões de absorção, igual eu falei lá no
no history do Instagram, tá? As regiões de absorção seriam regiões onde o preço, né, analisando o preço e volume, o VSA, onde teve retrações, teve defesas dos compradores ou vendedores, tá? Principalmente nas regiões extremas do gráfico, dos gráficos. Também são regiões importantes, regiões de absorção ou regiões de liquidez, pode-se dizer assim, as máximas e mínimas das sessões. Não está mostrando aqui no 15 minutos. Eu não deixo aqui numa hora para não poluir. Tá? Esse indicador aqui, Seasons, eu utilizo, vocês podem ver aqui os valores. Eu deixo aqui no GMT mesmo de Brasília. Deixo no máximo 3, vamos falar assim, 3 repetições para trás, anteriores, né? Desse indicador, para mostrar até 3 sessões antes. Eu deixo de Londres, 4 da manhã às 7 da manhã. Nova York, de 8 a 1 da tarde, que é a sessão que eu opero, principal. É minha janela operacional. Tá? E a sessão da Ásia, para ter uma referência também, de 9 da noite até 1 da manhã. Tá bom? Aqui tem New York PM. Poderia deixar aparecendo aqui, mas como eu não estou operando e tá, para não poluir mais, eu deixo ela desmarcada aqui, tá? De 1 da tarde até as 4 da tarde. Depois entra já no pós-pregão, vamos dizer assim, e já não vale mais a pena o cara operar até entrar na sessão asiática, que seria 9 horas da noite, tá? Tem esse gap aí de baixa liquidez e movimentos com muito ruído. Não vale a pena operar aí, vamos falar das 5 da tarde aqui do Brasil, no horário de Brasília, até umas 8, 9 horas da noite. É um horário muito ruim de se operar. Depois é excelente, tem a liquidez de sessão asiática. Beleza? Eu basicamente marco essas regiões aqui. Vamos deixar aqui em um único. Eu marco, primeiro eu começo pelo 4 horas. Faço as minhas marcações das regiões que eu disse, sessões de regiões de absorção, tá? Eu utilizo onde tem pavis, onde o preço bateu, literalmente defendeu essa região, e eu utilizo também o princípio do Blended Candle. Depois eu posso fazer até um vídeo mais detalhado tecnicamente desse padrão de candle, vamos dizer assim. Blended Candle seria a junção de 2 ou mais candles, até 3, 4 candles. Vale a pena você fazer a junção deles, tá? Para você ver realmente o que aconteceu naquela área. Ter uma visão, né? Aqui no 4 horas, vamos resumir aqui, tá? Como que eu utilizo o Blended Candle. Ó, vocês podem ver que tem essa marcação de 4 horas. Eu peguei bem aqui de trás. A gente pega, vamos utilizar um padrão de 2 candles, tá? Para fazer essa fusão de candles. A gente utiliza a abertura do primeiro. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem com mais detalhes. Ó, abertura do primeiro com o fechamento do segundo. Se a gente for desenhar ele aqui, seria teoricamente isso aqui, ó, esse candle com 4 horas. Eu acho que não vou conseguir pegar no meio, mas só para vocês entenderem. Isso aqui seria o pavio dele, tá? Então eu peguei essa região de pavio dele e joguei para baixo. Essa região seria a região de absorção que eu tanto falo. Então eu não preciso esperar só um pavio aparecer. Eu posso usar a junção deles para ver aquela região de forma mais detalhada, juntando os dois candles ou 3. Eu uso no máximo até 3, tá? Passou disso eu não acho interessante. Aqui também, ó, abertura, fechamento, né? Você consegue utilizar abertura e fechamento aqui, né? Eu acho que eu peguei. Ah, eu peguei daqui, ó. Abertura. Não sei de onde que eu marquei, sinceramente. Abertura e fechamento aqui, ó. Esse aqui. Não, cara, não sei de onde que eu peguei isso aqui. Acho que eu viajei. Abertura e fechamento aqui, ó. Foi isso aqui, ó. Tá certo. Eu peguei do último aqui, ó. Desse e desse. Ficou um paviozinho assim, ó. Um candlezinho assim, ó. E aqui. E o pavio para cima.
Foi isso aqui, ó. Deu pra entender, né? Virou um padrão de candle, uma estrela cadente, vamos falar assim, que para quem opera padrão de candle. Não faça isso, tá? Pelo amor de Deus. Desculpa a rateada aí, eu viajei, tá? Mas foi dos dois candles anteriores aqui, ó. Posso até puxar para trás aqui, ó. Eu faço essas marcações no 4 horas, depois eu pulo por 1 hora. Fica ali a visão mais macro, numa hora aqui, ó, tá 60 minutos. Aí eu pego as regiões extremas. Aqui atrás não tinha, já tinha essa referência toda 4 horas. Aí já deixo marcado essas regiões, não deixo também muito... Isso aqui já está marcado há muito tempo, então eu já deixo aqui. Mas assim, eu não fico procurando coisas muito distante de onde o preço está atualmente, tá? Não faz sentido. Galera, só para esclarecer, esse vídeo aqui vai ficar um pouquinho mais longo, porque eu estou mostrando um pouco da minha técnica, como que eu analiso, e também as oportunidades que ocorreram durante o dia. Os outros vídeos não vão ser tão longos assim, mas eu acho que é muito importante eu passar a visão para vocês não ficarem perdidos olhando ali como que eu analiso o mercado, tá? Acho que vai ser interessante esse vídeo por conta disso, tá bom? As regiões seriam essas aqui, igual eu disse. Depois eu vou para o 15 minutos. O 15 minutos, basicamente, eu olho durante o dia, o que aconteceu durante aquela sessão que eu estou olhando, no máximo até a sessão de Londres, tá? Quando eu ver aqui, ó, no 15 minutos, deixa eu ver se eu consigo jogar as sessões aqui. Beleza. Jogo pro 15, fica melhor aqui para mostrar para vocês. Basicamente eu pego aqui, ó, o preço, o mercado abriu aqui, né, 8 horas da manhã, a sessão de Nova York, né? Eu olho algumas regiões anteriores do 15 minutos, porém eu gosto de olhar basicamente a sessão de Nova York para eu marcar essas regiões de absorção que eu igual marquei no 1 hora e no 4 horas. Eu gosto de marcar mais intra-sessão, porque são um time frame menor, vamos falar assim, seria regiões menos importantes em 15 minutos, com menos, vamos falar assim, com menos volume financeiro, com menos negociações. Quanto maior o time frame, muito mais fidedigno aquela leitura de volume, de negociações durante aquele determinado movimento que o mercado está fazendo ali. Tá? Então, o 15 minutos seria basicamente essas duas telas aqui mesmo, igual eu disse, 60 minutos para ter essa visão mais macro mesmo, com as regiões de absorção. E o 15 minutos também eu gosto de puxar o volume profile de determinada posição. Por exemplo, eu gosto de pegar dessa pernada para baixo aqui, pegar o volume profile daqui até aqui. Ó, vocês podem ver que a área de maior volume de toda essa pernada foi basicamente aqui, tá? Onde teve defesas e o preço caiu depois, né? Teve defesa, ele passou, trabalhou abaixo, voltou a testar essa região e despencou. Teve uma inversão aqui, né? A troca de polaridade, formando o princípio da teoria, né? Da bipolaridade, que é muito antigo aí no Price-Action, na análise técnica, tá? Tendo essas regiões marcadas, eu vou esperar minha sessão aqui. Vamos puxar aqui o replay. A sessão de Nova York abriu, tem aquelas regiões marcadas ali, né? E eu fico aqui, cara, com essa tela aqui no meu notebook, na minha segunda tela, e deixo o preço chegar na região. Não fico procurando a entrada. Vou esperar o preço chegar na região. Opa, chegou na região, eu vou para o time frame menor, tá? Eu vou minimizar aqui, ó, time frame menor. Não sei se ele já vai estar com um replay. Não tá não, porque eu estou no outro layout. Deixa eu puxar aqui. Olha, ele chegou nessa região, tá? Eu vou esperar uma inversão de fluxo nessa região. Nos 5 minutos aqui deu uma inversão de fluxo. Eu vou esperar um flip, tá? Ó, não deu inversão. Agora deu inversão de fluxo. O preço foi para baixo. Nos 5 minutos, eu poderia arriscar uma compra aqui. O stop ligeiramente abaixo. E um alvo de 2, tá? Eu busco um risco em torno de 1 para 2. E o meu gerenciamento, quando ele chega a 1 para 1 aqui, eu jogo para o 0 a 0 e fecho 70% da minha posição.
Meu alvo, aí eu deixo queimar os 30% até o 2R, ou dependendo da região que eu tô. Realmente eu vi que formou toda uma estrutura de reversão, nós estamos dizendo aqui numa operação de reversão, eu deixo o preço andar mais fazendo um trailing stop, tá? O preço chegou aqui, stop, beleza, opa, foda, peguei um stop aqui, beleza, paciência, operando contra a tendência, tá? O preço continua trabalhando. Nos 5 minutos, eu pego uma referência nos 5 minutos também. Aqui, ó, ele já mostrou. Ele testou, fez um toque, 2 toques. Eu gosto de fazer o quê? Eu gosto de puxar uma linha aqui de referência. Se ele romper aqui, formando, limpando essa liquidez, eu espero ele fechar acima para fazer compras. Nesse contexto aqui, tá? Ó, o preço está absorvendo, absorvendo. Ó, tocou ali na mínima. Aqui ele já fez a inversão de fluxo. Na inversão de fluxo aqui, eu entro comprado, utilizando o princípio do Blended Candle. Tá? Abertura, fechamento, eu tenho um paviozão para baixo, mostrando inversão. Eu espero o preço flipar, passar para cima da abertura dele, stop abaixo dessa região. E o mesmo alvo que eu disse para vocês. 2R. O preço foi, ensaboou ali, já estava no 0 a 0 e pegou no alvo ali, né? Se não pegou, foi para algum X, pegou no alvo. Você tomou um stop aqui de 1R. Aqui você já pegou um pouco menos de 2R, porque se você fez aqui o gerenciamento, tá? 1R, você já pegou aqui, ó, até mais de 2R. Teoricamente é assim que eu opero, tá? Falando assim a grosso modo. Tá bom, vamos passar. Eu acho que agora faz mais sentido a gente passar uma visão mais macro de todos os ativos, senão eu vou ficar aqui mais de hora falando para vocês cada operação que eu fiz, tá? Vamos sair do replay. E tá aqui, ó, um stop, um take, beleza? O preço continua ensaboando aqui dentro, tá? Vocês podem ver que não teve volume financeiro aqui em cima, aqui nessa região. Ele tentou defender a região, você consegue pegar, a gente consegue lucrar fazendo scalping, né? Vamos dizer assim, esse 2R, 1R, seria mais operações de scalping em low time frame. Você olha o macro toda uma hora, que faz as marcações, espera o preço chegar e reagir no time frame menor, que seria os 5 ou 2 minutos. Dentro dessas regiões você vê absorção, exaustão de preço, tá? Divergência no IFR. Você consegue ver esse flip que eu falo, que você espera ele absorver, tanto em um candle ou usando blended candle, igual para utilizar aquelas regiões de absorção. Eu disse para vocês, você espera ele fazer essa absorção e depois um flip a favor da sua movimentação. Flip é ele abrir e fazer, por exemplo, se a gente está numa compra aqui, ele abriu, o preço abriu um determinado ponto, ele fez o flip, ele foi para baixo ali e subiu, ele flipou o movimento. Aí esse movimento de flip eu espero para eu comprar ou vender, para fazer a tomada de decisão, tá? Se a gente olhar aqui, o preço fez exatamente essas regiões aqui, ele fez essa movimentação aqui nessa região. Depois ele teve essa queda absurda, né? Aqui, ó, já era na parte da tarde, já tinha saído da minha sessão e continuou caindo aqui até agora, às 5h18 da tarde. O preço está caindo. Vamos para o GBP. Eu vou voltar lá para o macro, que é mais interessante, tá? Para a gente analisar. GBP. Ó, no GBP foi legal, porque logo no começo eu já tinha essa região de absorção aqui, tá? Já tinha essa região aqui, ó, abertura, fechamento, o preço tá aqui, né? Essa região de absorção. Chegou a sessão de Nova York, abriu, veio testar aqui em cima. Aqui também tinha com blended candle de 3, ó, 1, 2, 3. Vocês podem ver aqui, ó, 15 minutos. Eu puxei abertura, fechamento, utilizando 3 candles. Peguei essa região de absorção do 15 minutos, tá? Essa região de absorção do 15 minutos, o preço caiu, abriu a sessão de Nova York, né? Abriu a
essa janela de operações, o preço veio aqui em cima testar. Quando ele veio testar, ó, vamos falar aqui às 8h45. Vamos voltar para o outro layout. 8h45. Aqui, ó, basicamente aqui, ó. 8h50. Entrou na região aqui do 15 minutos, preço com muita força, né? Com bastante volume, comparado ao outro volume que estava vindo, tá? Esses 3 candles aqui, enormes, com spreads largos. Chegou nessa região, sentiu, tá? Aqui é o gráfico de 2 minutos. Com 5 minutos, a gente consegue analisar até um pouco melhor o preço, sentindo a pancada vendedora, que é a defesa vendedora. Tá? Porque fez o blended candle aqui, né? Fez a junção desses candles do time frame. E a gente consegue analisar aqui nos 5 minutos dessa forma. Depois dessa batida, tá? Você pode vir aqui para os 2 minutos e esperar uma inversão de fluxo. Se a gente for pegar todos esses candles que são irrelevantes, você pode ver que o spread ficou largo, chegou aqui e começou a baular, começou a cair, tá? Você pode ver aqui, ó, no indicador Waze Wave, que tem vídeo aí no canal mostrando como analisa, não tá tendo força compradora, tá? O IFR tava mostrando força, beleza. Chegou aqui, ó, já começou a fazer essa inflexão aqui, indo para baixo. Não teve força aqui para continuar. Esses volumes aqui foram absorvidos, tá? Principalmente aqui no segundo a gente pode analisar. Após isso, veio um candle enorme, vendedor, engolfando esse. Se a gente for pegar o blended candle aqui, abertura, fechamento, tá? Vai ser isso aqui de corpo, para isso tudo aqui em cima de pavio. Ou seja, teve uma mudança de fluxo, teve a inversão de fluxo ali. Isso que eu falo que é a inversão de fluxo, tá? Teve uma absorção dos vendedores. Após isso, eu vou esperar o flip, ó, o preço foi para cima, voltou dentro dessa região macro. Você poderia arriscar aqui uma venda aqui, bem no flip, e stop. Os stops são sempre acima de topos relevantes, ou o topo que fez a absorção ou exaustão, dependendo do contexto ali que você está analisando, tá? E a gente vai buscar o 2R. Poderia colocar no BE após ele romper esse fundinho aqui? Poderia. Não sei se aqui teria dado um R, eu já teria exatamente dado um R aqui. Você já executou em 70% ou 50%, depende de como você gerencia. Tá? Já botou o preço o stop no BE e deixa o mercado derreter. Aqui, se você fosse trabalhar com uma visão de trailing stop, eu conseguiria surfar toda essa queda aqui, né? Beleza? Galera, o preço caiu, chegou bem aqui embaixo. Isso aqui foi um trade contra tendência, tá? O preço chegou nessa região, após ele romper, a gente for aqui no macro de novo, após ele romper, deixa eu tirar o replay, a gente vai ficar demorando muito. Após ele romper, ele segurou aqui, essa região, ali foi um trade bem mais arriscado, tá? Por conta do que eu vi, o preço segurou aqui com o volume, tá? Trabalhou consolidado aqui, ó, não estava dando sequência na alta, após ele fazer essa movimentação aqui. Ele rompeu, voltou acima e veio a testar. Tá? Voltou a testar, teve inversão de fluxo. Acho que nos 5 minutos fica mais claro a inversão de fluxo aqui. Aqui mesmo, pode ver. Esse candle aqui, martelo, linguajar da leitura de candles, tá? Essa absorção, ele fez o flip, stop abaixo do fundo protegido aqui, do fundo principal, e gerou essa reação. Você vai buscar aqui, o alvo técnico seria o topo, tá? Esse topinho aqui, que fez essa movimentação. Você protege num R, que seria a minha leitura, tá? O meu jeito de gerenciar, e buscar aqui até no máximo topo aqui, que o preço andou bem mais, né? Vou apagar aqui, ó, até o toque lá em cima, 5R. Isso vai de perfil. Tá? Eu gosto de buscar no máximo até 2,5, 2, tá? Para não ficar muito tempo exposto no mercado e pegar alguma reação contrária.
por conta de notícia ou mesmo pela movimentação do mercado, tá? O mercado não é quadrado, eu sempre disse isso. E pessoal, após isso o preço foi fazer o quê? Teoria da bipolaridade. O preço voltou a testar uma região que ele rompeu, tá? Vamos ver como que tá o volume profile dessa pernada aqui de Nova York, até aqui no momento. Beleza, vamos ver o que ele vai... Ó, tava aqui embaixo. Beleza. Quando ele chegou ali em cima... Vamos ver. Continua nessa região. Beleza, eu pensei que teria até um ponto aqui de defesa aqui do volume profile, mas não. Então só teve mesmo essa região de bipolaridade que o preço veio e voltou a testar essa região que ele rompeu, né? Que seria um suporte vira resistência, uma resistência vira suporte, tá? Vamos falar assim, do jeito da análise técnica clássica ou do price action. Na leitura do ICT seria um breaker block. Vai de só a nomenclatura que muda, mas a teoria, o jeito de se operar é o mesmo, tá? Você espera o preço chegar nessa região, voltando para o micro, né? Micro time frame. O que a gente pode esperar? A gente vai esperar uma inversão de fluxo e um flip, tá? Inversão de fluxo. Vou analisar. O preço veio testar a região, ó, nos 5 minutos aqui desse lado aqui. O preço veio testar a região, sentiu, quase tocou, chegou a tocar, já formou esse padrão de reversão. Beleza. Eu não gosto de operar o primeiro toque, igual fiz a primeira compra ali no euro, tá? Porque, teoricamente, o primeiro toque às vezes pode ser muito falso. Pode ser uma falsa inversão? Pode. Mas isso vai também de acordo com o seu gerenciamento, do seu apetite ao risco, tá? Eu gosto mais da confirmação, principalmente essa confirmação que eu vou mostrar para vocês agora. Tá? Nos 5 minutos ele fez essa inversão e voltou a testar. Ele voltou a testar o IFR aqui nos 5 minutos, mostrando uma divergência em topos, tá? O volume aumentou, beleza, mas olha aqui, aumentou na queda. Quando ele foi subir, nesse candle aqui, ele subiu com baixo volume comparado ao que ele já tinha subido. Ó, mostrando nessa região aqui. Vou voltar aqui para tela cheia, vocês conseguem entender melhor. O IFR tá no topo aqui, ó. Vou marcar o topo. IFR mostrando divergência, topo mais alto, topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais alto. Ou seja, mostrando fraqueza na parte da compra, tá? E o volume também, até esse ponto aqui da compra, estava mais baixo do que o anterior aqui. Ou seja, não está mostrando muito interesse comprador. O próximo candle foi lá em cima e já tomou uma pancada na cara. O que eu faço? Muitas das vezes eu analiso os 5 minutos, né? Que seria a minha análise principal do low time frame, do time frame de entrada, do ETF. Eu analiso os 5 minutos, vejo ali volume, FR, Waze Wave para ver como que está o esforço versus resultado, que seria o volume, que é o pai principal da minha análise, tá? Vejo a divergência nos preços ali pelo IFR, vejo os spreads trabalhando lá em cima no gráfico, regiões que eu estou vendo para ter as tomadas de decisões, e faço o quê? Chegou na região, falo, pô, não tá legal aqui, não tô querendo entrar com... Não tá mostrando uma entrada legal agora. Se ele vir para baixo, vai ficar muito longo o meu stop. O que eu faço? Eu vou para 2 minutos. É onde eu executo. Tá? Aqui ficou claramente. Também vocês podem ver no IFR, ó, mostrando divergência. Esse volumaço aqui entrou absorvendo toda essa compra. Subiu, beleza? Aqui no 2 minutos a gente pode ver no 2 minutos o volume aumentou na compra aqui, ó. Nessa região, aumentou comparado a outro, beleza, ao contrário dos 5 minutos, porém, o Waze Wave, aqui do esforço versus resultado, está caindo. Tá? Olha aqui, olha o tamanho desse histograma para o histograma pequenininho que subiu ali. Depois ele já inverteu para baixo, o Waze Wave já inverteu, mostrando aqui o interesse vendedor. E uma pancadaça vendedora com volumaço, mostrando o que? Rejeição total. Aqui. Essa rejeição total
a gente utilizar o Blended Candle, que para mim é a virada de chave de muitas coisas para você ver o fluxo, você não precisa ficar pulando de time frame toda hora, você vê aqui no 2 minutos, eu gosto muito, que é menos ruído que 1 minuto, e é mais rápido que os 5 minutos, ou seja, fica no intermediário ali, que eu gosto muito desse time frame para executar. A entrada seria o quê? O preço aqui, né? Óbvio, ficou pequenininho de corpo e, cara, ficou gigantesco o pavio, né? Ficou basicamente isso aqui, ó. Ficou isso aqui. No topo, numa região de liquidez, numa região de absorção. Cara, isso aqui é um trade dado. Trade maravilhoso. Troca de bipolaridade. Espero o flip no próximo candle. O candle subiu. Quando ele chegou aqui para jogar para baixo do preço de abertura, eu entro vendido. Stop acima. Ah, ficou muito longo, 200 e poucos pontos. Pô, velho, não vou entrar. Cara, isso vai de cada um, mas olha só. O preço chegou a pagar aqui 2,5 até essa pernada aqui, ó. Olha só. Você vai gerenciando. Ah, beleza, chegou aqui nesse fundo aqui. Eu já joguei pro 0 a 0. Beleza, gerencia. Não deu nenhum R. Isso, você não pode ficar mecanizado. Eu só vou jogar num R. Não, cara, vê o que o mercado tá te fazendo, tá te falando. O mercado conta uma história. O preço conta história. Você tem que ser um trader reativo. Reagir ao que o preço está fazendo, o que está falando. Você não vai fugir do seu gerenciamento. Ah, não sei o quê. Mas, cara, você tem que ser inteligente para não também tomar uma estopada na cara de bobeira, tá? Chegou aqui aqui, ó, no fundinho aqui. Vamos tirar essa linha. Chegou no fundo do mercado aqui do dia. Beleza, já zerei 70%, joguei no 0 a 0 e deixei queimar até os 2R. Eu gosto de pegar. Beleza, saiu totalmente lucrativo. É só ter paciência e esperar o preço chegar nas regiões, tá? Deixa eu falar um pouquinho do Shao. Tem o Nas aqui também, né? Vou falar um pouquinho antes aqui. Vamos lá para o macro. Demorar muito não, que eu tenho um compromisso agora. Eu já estendi demais. As regiões de absorção, tá? Que eu faço no começo do dia. O preço estava consolidado durante essas últimas sessões. Tá? E deixei aqui o gráfico marcado 60, 60, 60 e os de 4 horas aqui embaixo. Tá? Eu tinha essa região aqui do volume profile no 15 minutos, que seria essa consolidação aqui. Tá? Você pode até puxar aqui da pernada de Nova York até o horário que eu estava operando, que seria aqui, ó, às 10 da manhã, abertura de Nova York. A POC do dia estava bem nessa região. A POC desse movimento estaria nessa região. Com todas essas movimentações, tinha uma zona de absorção aqui no 15 minutos, nesse retângulo aqui marcado. Eu fiz o quê? Um time frame menor, vamos falar que já no 2 minutos, para não ficar alongando demais. Tá? O preço chegou, ó, deu 10,5, abriu, veio buscar liquidez aqui embaixo, fechou acima, tá? Dentro dessa região de 15 minutos. Você poderia até ter feito uma entrada aqui no flip, stop abaixo, tá? E buscar os alvos que eu sempre falo aí dos 2R e vai gerenciando. Aqui você teria pego, né? Um R, vamos colocar aqui, zerou 70% e tomou um BE aqui, beleza, saiu com 70% de sua mão no 1R. Show, beleza. O próximo foi o que? O preço chegou nessa região novamente, após essas inversões de fluxo, tá? Ele chegou bem próximo aqui, ó, desse fundo, no IFR, mas veio retraindo um clássico pullback com baixo volume. Tá? Esperei a inversão do fluxo, ó, nesses dois candles aqui, você pode ver, o Blended Candle funciona perfeitamente. Ele fez o flip, stop aqui, ó, stop não, entrada aqui, o stop abaixo dessa região, quando está bem próximo dessa região de absorção do 15 minutos, que seria o meu menor time frame que eu olho para fazer a marcação das regiões de absorção. Como ele está bem próximo, eu deixei o stop bem próximo dele aqui, alvo 2R, e novamente o gerenciamento, 1R 70%, e fecho o restante da posição no 2R.
Trade lindo aqui. É só você ser reativo, ver literalmente essas marcações de absorção, essas regiões de absorção no time frame maior. Depois você vai para o menor, que seria o mid time frame, vamos colocar aí no 15 minutos, tá? Que seria as tomadas de decisões intra-sessão, tá? Eu gosto de marcar essas regiões da mesma sessão ou de uma sessão anterior no máximo, tá? Para não ficar muito longo, uma região que não faz tanto sentido assim para a gente no time frame menor, que seria esse do 15 minutos, tá? E lá dentro você tem as tomadas de decisões no time frame menor no 5 ou no 2 minutos. Vamos mudar aqui agora novamente, tá, pro ouro. Foi os ativos que eu olhei hoje. No comecinho da sessão de Nova York, aqui foi bem mais uma entrada de leitura de consumo de liquidez. Tá? Vou colocar aqui no macro como que tá essas marcações aqui. Bom, na sessão de Nova York, eu tinha essas regiões aqui em cima, regiões aqui embaixo, beleza? Bem no começo da sessão, ele veio limpar o fundo da sessão de Londres, ou seja, ele consumiu uma liquidez. Ele consumiu uma old high, uma old low, tá? No linguajar do SMC, consumiu a mínima da sessão de Londres. Eu vou esperar o quê? Num time frame menor, eu vou esperar a inversão de fluxo. A mínima de Londres estava aqui, tá? Teve aqui entradas aqui, mas eu não estava no gráfico ainda 8 horas, mas às quase 9 horas eu já estava olhando o gráfico. Eu vi mais um consumo de liquidez, mais uma inversão de fluxo, tá? Fechando acima dessa região aqui. Beleza? O que eu fiz? Fiz a tomada de decisão aqui, entrei comprado, stop abaixo, alvo 2R, 1R no 0 a 0, 2R para bater aqui o meu alvo final, que seria 2R. Você, igual eu falo, quando você tem um fundo, um topo ou um fundo próximo, seria o alvo técnico, você poderia arrastar e alongar seu trade até aqui, dando 2.5, 2.6 aqui nesse caso, de alvo final. Beleza, galera? Eu acho que essa primeira análise aqui ficou meio complexa, com algumas coisas jogadas assim, mas eu quis mostrar um pouco mais de como eu analiso, como eu opero. Tem muita coisa que durante o pregão, durante a sessão, eu vou analisar. Aqui, se eu for fazer a análise de todos os indicadores que eu utilizo, das telas que eu vejo que são dois layouts, com cada layout dividido no meio. Tá? Seria, igual eu mostrei pra vocês, no meu segundo monitor aqui, que eu uso o meu notebook mesmo. Tem outro monitor aqui, mas para mim não preciso colocar no outro monitor, que no notebook já dá conta. No notebook, eu deixo ali o time frame macro de 1 hora e o time frame de 15 minutos. Tá? Para ver aquelas regiões de absorção, região do market profile e tudo. E o estocástico também para ver alguma divergência mais macro, para ver se realmente estou numa região importante. Confluir com as regiões, né, de absorção. E no meu time frame principal aqui de execução, que é o meu monitor ultra-wide, que eu consigo dividir ele no meio aqui e fica bom para analisar, seria os 5 minutos e os 2 minutos. Tá? E com aqueles outros indicadores que vocês estão vendo na tela aí. É o volume tradicional, o IFR para ver divergências, tá? Para ter uma tomada de decisão mais objetiva, tá? E o Waze Wave para ver também o esforço e resultado junto com volume. Às vezes eu coloco saldo de agressão, tá? Mas assim, teoricamente, basicamente, eu utilizo esses indicadores aqui e a leitura do Price Action raiz em cima disso, tá? Claro que minhas tomadas de decisões e minha leitura macro, vocês podem ver, é muito baseado no volume e nas leis do Richard Wyckoff, tá? Seriam as 3 leis do mercado. Eu já fiz aula para vocês aí de oferta e demanda do Waze Wave, né? Seria oferta e demanda, esforço e resultado e causa e efeito. Beleza? E pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa análise, tá? Eu estou meio enferrujado para fazer as análises aqui, mas cada dia vai melhorar, com certeza. Vai estar melhor. Eu vou também
postar o panorama semanal para a gente ter uma visão mais macro no final de semana. Basicamente vai ser no domingo, tá? Eu vou tentar fazer isso no domingo, postar ali antes da abertura ou um pouquinho depois da abertura do mercado de Forex ali, 6 horas, 7 horas da tarde, do horário de Brasília. A gente tem aquela visão macro, que a gente pode esperar, né, durante a sessão. E as análises diárias aqui, como o nome já fala, análise diária do mercado. Eu vou fazer esse compromisso de tentar postar todos os dias. Só vai ter dias que eu não vou conseguir, porque eu vou ter algum compromisso ou outro, mas vocês podem esperar mais compromisso meu aqui com essas análises, esse panorama semanal. E vou começar a editar uns vloguinhos aí, editar bem de cortes de filmagem, de como que vai ser meu dia, como que eu faço aqui desde quando eu acordo até quando eu vou dormir. Tudo, treino, minha alimentação, como que eu faço aqui para analisar o mercado, como eu estou vendo, como eu executo, como é o dia a dia de um trader. E outras coisas, cara, minha vida, né? Em si, que vai ser legal pra caramba. Muita gente pediu também isso aí para mostrar mais o meu dia a dia, e eu acho que vai ser interessante fazer isso. Tá? E não esquecendo dos conteúdos técnicos, conteúdo educacional para mostrar realmente o passo a passo de como eu faço para analisar e executar as minhas operações. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal aí. Até mais. Fui!